Ontem, a Prefeitura de Manaus apresentou um balanço de combate às fumaças que cobrem a capital do Amazonas. Tá difícil a situação por aqui. Nessa coletiva de imprensa, inclusive, o prefeito fez duras críticas ali. Sim, ao governo do estado e ao governo federal. Vamos acompanhar. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde a última sexta-feira foram registrados 707 focos de incêndio no estado. Durante a coletiva, na manhã desta segunda-feira, o prefeito de Manaus explicou que a fumaça que encobre parte da cidade não tem origem na capital, mas queimadas registradas em municípios da região metropolitana, como Altazes, Manacapuru, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Itacoatiara e Manaquiri. Nós temos um programa desde 2021 chamado Manaus Sem Fumaça e Agricultura Sem Queimadas. E Manaus está sendo prejudicada mais uma vez. E é preocupante, porque o ápice dessas queimadas aconteceram no ano passado, no mês de outubro. Todos lembram o que aconteceu na cidade de Manaus. Tivemos que cancelar até a maratona da cidade de Manaus. E é preocupante o que está acontecendo em função da falta de eficiência dos órgãos de fiscalização a nível federal e estadual e que faz com que essa fumaça chegue até Manaus, prejudicando toda a cidade de Manaus, sendo que a prefeitura que detém o menor recurso, a menor estrutura, fez a sua parte. Desde o último fim de semana, Manaus voltou a ficar encoberta por uma densa camada de fumaça. O fenômeno, que chamou bastante atenção no ano passado, começou mais cedo em 2024. Dados do INPE apontam que o ápice dos focos de incêndio no estado ocorreu entre os meses de setembro e outubro. Diante da situação e o monitoramento da Prefeitura, já foi realizado um contato com a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Manaus. O objetivo é firmar um termo de cooperação técnica para minimizar os impactos das queimadas e dos focos de incêndio. Mas, de acordo com a Prefeitura, o diálogo com o governo do estado e com o governo federal ainda não está sendo realizado da maneira que deveria. Com relação ao termo de cooperação com os municípios da região metropolitana, foi firmado no ano passado. Nós já temos aqui uma estrutura colocando à disposição dos municípios aqui, Rio Preto, Iranduba, Presidente Figueiredo, mas a maior estrutura não é nossa. Então, nós estamos aqui cobrando em nome da população da cidade de Manaus, eu como representante da cidade, cobrando ações efetivas dos órgãos competentes e dos entes federados que são responsáveis. E a responsabilidade cabe a quem não fez o seu dever de casa. Então, nós temos que cobrar para que eventos previsíveis como esse não possam acontecer novamente. Por causa da má qualidade do ar registrada nos últimos dias, a população deve seguir algumas recomendações relacionadas à saúde. Bem, a primeira coisa é evitar a questão de queimar lixos, lixo doméstico ou qualquer outra coisa que seja inservível. A primeira coisa é isso. E se tiver fumaça, você deve se permanecer em casa, com as janelas fechadas, principalmente se é criança, se é idoso, se é gestante ou tem alguma doença respiratória crônica, né, que você já faz o tratamento. E se tiver sintomas, procurar uma unidade básica, que você já faz o seu acompanhamento, tá? E se tiver sintomas agudos, aí sim você vai para um pronto atendimento. Mais importante, hidratar bastante, tomar bastante água, porque isso é uma das coisas mais importantes para a questão respiratória, fazer lavagem constante no caso da mucosa nasal, né? E a hidratação. A hidratação, além de fazer uma alimentação mais leve. A gente entende, né, que Manaus hoje não é a centralização, das queimadas, dos focos de incêndio, mas é necessário uma mobilização das três esferas, governo federal, governo estadual e governo aqui da capital municipal, para ações preventivas que impeçam aí realmente esse tipo de prática. Para você que está em casa agora, a situação é alarmante. O número cresceu 179,9% se comparado ao mesmo período no ano passado. Então chama a atenção, como disse aí o Vinícius Antunes na reportagem dele, essa prática foi iniciada em setembro do ano passado. Nós estamos em agosto. Então imagina como é que não vai ficar se não houver um trabalho preventivo e uma ação mobilizada tanto do governo federal, estadual e aqui municipal da capital amazonense, Rose. E você falou desse dado, tem um outro que é mais fechado aqui para o Amazonas, 3.000 focos de calor, né? Quer dizer, o satélite detecta os locais onde há fogo e a gente tem esse número de 3.000 focos de calor só nos primeiros 10 dias desse mês de agosto, que é um mês longo, hein? Famoso por ser longo. Você imagina
até o fim do mês, quanto que a gente vai ter de focos de calor detectados aí pelos nossos satélites. A situação está muito complicada realmente, a gente precisa de respostas imediatas, porque a gente está só no começo. Vamos lembrar que é só o início dessa temporada mais quente. O mês de setembro, ele é conhecido por ser o mês mais quente na nossa região, então a tendência é que piore. E isso tudo parte de uma coisa que deveria ser o carro-chefe, digamos assim, por assim dizer, né, dos governos, que é a fiscalização. Quer dizer, a gente tem satélites, a gente tem aparato tecnológico que nos permite detectar onde que está acontecendo as queimadas, mas não se chega lá. E aí a gente vai para um outro problema que a gente já falou aqui dezenas de vezes, Luiz, que é poucos agentes no IBAMA, em todos esses órgãos ambientais. A gente vê também diminuir verba, a gente vê greve acontecendo. Quer dizer, a área que é mais sensível, que vira ali instrumento de politização aqui no Brasil e fora do Brasil, porque é levado isso internacionalmente como se tivesse sendo combatido o desmatamento, como se tivesse reduzido. A realidade aqui é outra. A gente está sentindo na pele que a realidade é bem diferente do que é levado lá para fora. Então, quer dizer, vamos investir capital nos nossos órgãos ambientais, no IBAMA. Aqui no Amazonas, a gente tem a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que também tem uma sala de situação acompanhando as queimadas. Quer dizer, isso tem que surtir algum efeito prático no que diz respeito à fiscalização e punição, porque está acontecendo queimada e o resultado a gente está acompanhando aqui na capital, onde se concentra a maior parte da população do Amazonas. A maior parte da população do Amazonas praticamente está na capital do Amazonas e está difícil para respirar. Idosos, você viu, a garganta sofre. A gente tem que estar bebendo água toda hora. Sim. Agora que estava com pigarro, o negócio na garganta é ruim. Para quem está com gripe, com rinite, a situação piora ainda mais. Você imagina. Tem asma, né? Exatamente, é uma situação prejudicial. Muito difícil, realmente. A gente fala isso, gente, por conta dos fatos. Ontem nós trouxemos uma reportagem da Giovana aqui no nosso Manhã no Ar, onde ela falou que os fiscais do IBAMA, somados todos, são 110 distribuídos em todo o nosso estado. Para uma região continental, maior estado brasileiro. Então, se a gente fala que a Amazônia ela é importante, se ela vira pauta de politização até mesmo internacional, como deixar permanecer uma defasagem que acontece há muito tempo? Há muito tempo. Se a gente quer proteger a floresta amazônica, se de fato nós pensamos na floresta amazônica, é necessário um investimento, e não qualquer investimento, mas principalmente um investimento em um efetivo maior, para que essas fiscalizações e até mesmo para que essas penalidades elas possam ser aplicadas, é necessário investimento. E a gente consegue perceber, né? E volto a dizer, não é de hoje que isso não está acontecendo da melhor forma. E aí a gente vai mostrando tudo aqui. Vamos ver o resultado de tudo isso também, mais visualmente, mais didaticamente, para você que nos acompanha, até de outras partes do Brasil. Porque aqui em Manaus, o pessoal sabe, está vivendo na pele, mas quem está em outros estados não tem exata noção. Isso aqui é o aplicativo Selva, o site desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal do Amazonas. E esse mapa mostra a qualidade do ar. Se está bom, se está ruim, se está muito ruim, se está péssimo. E aí a gente está vendo que tem alguns locais que está bem péssimo, né? Meu diretor, eu peço até para a gente colocar em tela cheia, para o público de casa ter acesso agora. Isso aqui é um mapa do nosso estado do Amazonas. Né? E a gente tem aqui algumas cores divididas. Temos a cor verde, amarelo, vermelho, laranja. E aí você escolhe vinho, lilás, roxo, é tudo a mesma coisa. O lilás, o roxo e o vinho, repito para você, a qualidade do ar é péssima. É aquela que a gente pode dizer, não dá para piorar. Nós temos ali também o vermelho e também o laranja. O laranja já é ruim. O vermelho é muito ruim. E a gente percebe que o mapa do nosso estado está ficando colorido, hein, Rose? Tá, bem colorido. Essa situação aqui em Lilás, são municípios ali do mais para o sul do Amazonas, porque essa parte de baixo do mapa ela é conhecida como Arco do Fogo. Então, a gente tem alguns municípios que se concentram nesse Arco do Fogo
e que onde acontecem o maior número de queimadas. E aí a gente está vendo que a qualidade do ar está bem ruim mesmo. 182,8 chega aqui nessa parte que a gente está observando aqui. Isso significa que a poluição do ar, a quantidade de fuligem que tem no ar para a pessoa respirar, está muito complicada a situação. E como eu disse, tendência é piorar se nada for feito. Poucos ali já estão em amarelo, mas a maior parte, principalmente aqui em Manaus, nessa área que a gente está vendo concentrada bem aqui, região metropolitana, tá de amarelo para vermelho, ainda não está no roxo, só Parintins ali, já perto de Santarém, que a situação começa a melhorar. Mas, de uma forma geral, o mapa está bem difícil para respirar no Amazonas, porque a qualidade do ar, como está mostrando aqui toda essa situação, está bem difícil realmente, está péssima, qualidade do ar péssima para se respirar em todo o estado do Amazonas, mais especificamente em Manaus e em municípios do sul do estado. Só para a gente ter uma noção, gente, aquilo que a Rosiane disse a respeito do arco, né, do fogo, são os municípios de Lábrea, onde se concentra o município de Lábrea, o município de Apuí, o município também de Humaitá. Essa região aqui, ó, como você pode acompanhar, olha só, já está em lilás. É uma situação bastante complicada e, Rose, não tem como fugir. Não tem como fugir, porque nós mostramos aqui, na reportagem também ontem, aqui no Manhã no Ar, a respeito da dificuldade de navegação nesse período, que já começa a acontecer. E aí são questões prejudiciais, já disse aqui para vocês, né, a respeito também, que já começa a complicar e implicar no abastecimento de insumos e medicamentos, gente, para essas áreas, para essas cidades. Né? Inclusive, Envira está ficando desabastecida. Está ficando desabastecida porque não tem como fazer esse transporte para aquela região por conta da fumaça e também do período de estiagem que traz muitas, mas muitas dificuldades aqui no estado do Amazonas. E aí a gente fica se perguntando, né, como ontem a gente comentava, de quem é a culpa? É a culpa do governo? É culpa do governo federal? O fato é que todos estão envolvidos nessa história e a gente precisa de respostas urgentes. Governo federal, governo estadual, para que haja essa fiscalização, para que essas queimadas sejam interrompidas, para que haja punição e para que o resultado disso se evidencie na vida da nossa população. Inclusive, o nosso diretor está informando aqui que a gente tem um monitor do fogo. Vai colocar aqui na tela para a gente, para observar. Esse aqui, ó, são os focos de calor. Cada pontinho desse é um foco de calor que é detectado via satélite. E vocês podem observar, a gente falava do Arco do Fogo, viu, Luiz? Olha aqui a parte sul do estado do Amazonas, nas extremidades, nessa parte mais baixa, aqui indo em direção ao município de Rondônia, mas descendo o mapa, né, são os municípios que mais se tem registro de focos de queimadas. A gente percebe a situação péssima, né? Imagina como essas pessoas não estão se virando para aquela região, hein, Rose? Aí a gente fica percebendo, né? Como a gente falou da defasagem, como esses agentes vão se deslocar até lá e como está difícil trabalhar em toda essa região. Lembrando, pouco mais de 100 agentes do IBAMA para um estado de dimensões continentais, um estado tão grande como é o estado do Amazonas, para chegar em todos esses locais, para fazer fiscalização. Só fiscalização via satélite não dá. A gente precisa de agentes em campo, a gente precisa de criminosos sendo notificados, porque queimada é crime. Então, quem comete queimada é criminoso e precisa ser notificado, precisa ser acionado judicialmente, não só pagar multa, tem que também sofrer penas aí, inclusive de prisão. Porque quanto mais frouxo é o nosso Código Penal, quanto mais frouxa é a situação, deixa correr solta, o pessoal continua queimando. Ah, não acontece nada não, tá de boa. E aí a gente está vendo a situação aqui se refletir na nossa realidade, infelizmente. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.